Olá, o Amigo Animal está começando e hoje nesse paraíso que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, chegamos aqui, estou do lado da Rosane Fará, que é bióloga responsável técnica do projeto Gremar. O Gremar é um projeto que a Rosane vai explicar melhor para a gente, que já existe há muitos anos e realmente tem a função de reabilitar os animais e principalmente trazer uma conscientização para a sociedade de que o retorno desses animais aos seus habitats é o que tem de mais importante no nosso planeta no momento, né, Rosane? É o que a gente pode dizer diante do aumento do tráfico de animais silvestres, de tanta matança, de mar contaminado, de ar poluído. O máximo, quando vocês conseguem reabilitar um animal e devolvê-lo para o habitat dele, é uma vitória muito grande, né? É uma vitória, né? A gente lida com isso diariamente, né? A gente estava até conversando há pouco tempo. A gente está num espaço hoje, né, muito gostoso. Por mais que a gente lide com todas as problemáticas que tem, a gente sempre respira fundo para poder seguir em frente e pensar que a gente está aqui por um bem maior, na verdade, pela vida de cada animal que entra aqui e que a gente tem, de fato, essa missão maior que é poder realocar esses animais, né? Dar uma segunda chance de vida para cada animal que entra aqui. Então, hoje o Gremar ele tem 3 principais pilares, né? Então, a gente trabalha com a gestão de fauna, que é justamente esse trabalho do resgate, da reabilitação de animais marinhos e silvestres. Então, a gente tem uma equipe hoje especializada, né, com um hospital para poder atender esses animais e poder fazer a soltura deles. A pesquisa, que claro, ela é muito importante, uma vez que a gente gera muitos dados e traz muito conhecimento em relação às espécies, principalmente os animais que estão ameaçados, né, de extinção por conta de toda a problemática aí, né, que a gente infelizmente vem causando. E a educação ambiental, né? Então a gente não tem como deixar de tratar isso, sensibilizar as pessoas sobre o que está acontecendo para que a gente consiga unir, né, o maior número de pessoas e juntar todos os esforços possíveis para conseguir mudar isso e ter aí um ambiente mais saudável para todos nós. Então a gente tem aqui, né, a gente sempre fala que cada vida conta, né? Cada animal que a gente pode devolver conta e é isso que faz a gente se reerguer aqui todos os dias para continuar o nosso trabalho. Vocês começaram quando? Em que ano vocês começaram? Com que espécies vocês começaram a trabalhar? O Gremar começou em 2002, né? A gente... São mais de 20 anos já que a gente trabalha aqui na região da Baixada Santista. Começou com a fundadora, né, com a Andréa Maranho e com um grupo, né, de biólogos e veterinários. Uma querida Andréa Maranho, um beijo, Andréa, te adoro. A Andréa é brilhante, é uma batalhadora. Essa daí, ela luta mesmo, porque é para que esses animais retornem aos seus habitats, né, contra tudo e contra todos, e às vezes foi tão combatida por causa disso. Exato, ela sempre, na verdade, colocou todos os esforços dela em relação a isso, e hoje a gente vê o quanto que realmente todo esse esforço gerou e construiu, né? Então a gente tem hoje essa equipe, esse lugar, tudo em prol, né, da fauna marinha e silvestre, tudo a favor deles. Então realmente é um esforço assim gigante, né? A gente admira muito, eu admiro muito o trabalho dela, não tem nem o que dizer em relação a isso. Mas a gente está realmente todos os dias, né, pensando nisso e, na verdade, surgiu com a demanda, né? Na verdade, ela, junto com outros biólogos e veterinários, aqui na Baixada Santista, justamente em Santos, teve um encalhe de um golfinho, de um animal, e aí não tinha para onde encaminhar esse animal, e assim que foi surgindo, aí se foi... O trabalho começou com animais marinhos, então, mais com os marinhos, exatamente, né? Com animais marinhos, e aí conforme foi surgindo a demanda, a gente começou a tentar aí abraçar todos os animais, né? Principalmente, né, os marinhos e hoje os silvestres também. Eu lembro bem quando a gente tinha notícia
de que havia algum animal na areia da praia, eu era uma das que ficavam desesperadas, tentando contato com o Gremar, que eu ainda não conhecia, a Andréia, não conhecia você, mas eu tinha certeza de que se esse animal fosse resgatado por vocês, que ele seria muito bem tratado e seria, se possível, claro, devolvido para o habitat. Eu não queria que ele fosse para nenhum lugar. Eu ficava em pânico para que vocês chegassem primeiro, porque eu sou absolutamente contra, e não tenho nenhum constrangimento em falar isso, desses animais que depois não são soltos, eles são pegos só para ficarem dentro de aquários e lá ficam até a morte, com uma qualidade de vida péssima, que não tem nada a ver com o habitat natural deles, simplesmente porque as pessoas paguem ingresso para visitá-los. Eu acho que estamos no século XXI, isso já acabou, né? Então, e vocês há 20 anos atrás já pensavam assim. Então, eu imagino o quanto vocês foram combatidos também, porque ainda hoje existe muita resistência, né? Ainda hoje existem muitas pessoas que defendem esse tipo de prática, que hoje já está mais do que comprovado de que não é o ideal para esses animais. Pode ser, hoje as crianças têm 1000 formas de conhecerem esses animais, tem 3D aí. Exato. E sem precisar, né, ir nesses lugares, pagar para ver um animal num quadradinho que não tem nada a ver com a realidade da vida deles, né? A gente está numa corrida aí, né? Até com a tecnologia, inclusive. Eu acho que isso traz todas essas ferramentas, trazem diversos benefícios para a gente, inclusive, mas é exatamente isso, a gente faz todo um esforço, né? Todos os animais que dão entrada aqui, a gente trabalha junto com a medicina, inclusive com medicina alternativa, para poder fazer de tudo, né, para que esse animal seja solto. Então, a gente tem uns protocolos aqui internos, né, para que o animal possa, né, retornar, para que ele esteja apto a uma soltura. A gente faz os exames clínicos, né, então a gente faz exame de sangue, raio-x, tudo que for necessário para ver que o animal está num estado bom de saúde. É feito também uma avaliação em relação aos comportamentos, o animal está demonstrando o comportamento natural da espécie. E depois a gente vê aonde a gente vai soltar, também é importante, né? Tem essa questão de aonde que é o local ideal. Que é difícil, né, Rosane? Exato, porque tem os animais que têm hábitos oceânicos, animais que têm hábitos mais costeiros. Então a gente também tem que fazer essa soltura no lugar correto para ter uma chance, né, de sobrevivência. E toda a logística interna aqui também, que é importante, né? Então tem todo esse processo que é muito importante. Não adianta a gente também fazer toda a reabilitação e não pensar nesse momento que é super essencial também. E emocionante para vocês, né? Muito, porque né? É a realização do trabalho, né? Exato, é quando a gente vê que o trabalho realmente deu certo e é uma união de esforços, né? Então a gente começa logo cedinho, né, com a equipe que trabalha aqui com a parte do resgate, a gente tem a equipe da reabilitação, a gente tem a equipe que faz a parte toda do administrativo, comunicação, educação ambiental, manutenção da base, coordenação. Então quando a gente vê que um animal realmente teve essa chance, é quando todos esses setores de alguma maneira trabalharam, né, em conjunto, de forma coletiva, para ter esse objetivo final. E aí, claro, né, se um animal realmente não tem chance, a gente pensa nessas alternativas, o que fazer com esse animal. Mas a gente sempre tem que pensar no bem-estar, esse é o principal. Então, o animal ele tem que ter uma qualidade de vida, né, para isso. Por exemplo, vocês aqui, eu vi que vocês têm pinguins, por exemplo, e vocês fazem as solturas desse pinguim, mas tem uma época certa para que isso seja feito, né? Exato, eles começam esse período, né? Os pinguins começam a chegar aqui próximo da região agora em maio, né? Maio, junho e ficam até aproximadamente outubro. Então provavelmente daqui a pouquinho a gente vai ter pinguins chegando aqui, alguns infelizmente debilitados. Então a gente faz esse processo de reabilitação e junto a esse grupo, né? Após quando eles estiverem aptos, e faz a soltura desse grupo próximo ali à Laje de Santos, que é uma área que tem bastante disponibilidade de alimento, é uma área mais segura. Em que época vocês soltam? Quando o grupo estiver formado, então a gente sempre forma um grupo em aproximadamente de 8, 10 indivíduos, que, né, um comportamento deles, sempre viverem em grupos, então tem uma chance maior no sucesso deles poderem retornar ali para a Patagônia. Então a gente sempre junta esse grupo, né, que normalmente a gente recebe uma média grande até de indivíduos e faz a soltura deles. E então, vocês... esses dois a gente vai aguardar, né? Vamos ver agora como é que vai chegar a turminha, né? Vai chegar essa turminha. São 2 já adultos, normalmente a gente recebe juvenis, então esses 2 adultos já vão estar treinados para treinar esses jovens para que eles voltem para casa deles o quanto antes. Eu vi, gente, que eles estão com um bebê de lontra, ainda com os olhos fechados. Você podia falar um pouquinho dela? Ela chegou, ela veio do Perequê. Foi um morador lá local que acionou a gente
E ela nem abriu os olhos, né, ainda mesmo. Ela já deve estar em média uns 15 dias de idade, 15 a 20 dias. E a gente tentou procurar para ver se a mãe estava próxima, para ver se realmente, né, para a gente não tirar o neném da mãe. A gente ficou no dia seguinte lá também para tentar observar, mas infelizmente a gente não avistou. Então a gente tomou a decisão de encaminhar um animal para cá. E agora a gente está nesse processo, né, de mãe, sendo mãe. Que infelizmente você disse que quando é bebê assim é muito difícil do retorno dela, né? A gente vai, não vamos desistir, a gente ainda vai tentar algumas técnicas talvez, a gente está até consultando especialistas que trabalham diretamente com essa espécie para ver se a gente consegue tentar preservar, de repente, né, estimular os comportamentos naturais para poder tentar uma soltura. Então, para isso a gente vai tomar muito cuidado, inclusive até durante esse processo de amamentação, para tentar evitar esse contato humano. Então, isso a gente vai ver aí com o decorrer dos dias. Que é o que tem de pior, é tentar evitar o contato humano, porque é quase impossível você ver um bebê de lontra e não querer agarrar aquilo, é quase impossível. Imagina as meninas que ficam ali amamentando, que vai aumentando o vínculo, eu duvido se quando vocês fogem elas não dão um beijinho. Tanto que aqui, né, nos nossos recintos, como vocês puderam observar, a gente tem muitas barreiras visuais. Mas a pessoa fala, nossa, mas quanta tela, quanta folha em volta, por quê, né? Não quer que a gente veja o bicho? Não quer. Porque, na verdade, a ideia é justamente isso, que o animal fique seguro. E que ele não te veja também. Exato, que ele tenha ali uma área de segurança, uma área que ele possa se proteger, que ele fique em contato ali, né, como se fosse na natureza, claro. O mais próximo possível. E que ele evite esse contato com a gente, né? E a gente faz esse treinamento. Os pinguins, por exemplo, eles não se alimentam na nossa mão. A gente faz uma alimentação através de um cano que fica subaquático, fica dentro da água. Então, eles não veem que o alimento vem diretamente da nossa mão. Então, tudo isso tem um treinamento também, faz parte do processo, para que quando eles forem soltos, eles realmente não busquem comida através do ser humano. Eles busquem alimento através da forma que eles têm que buscar, né? Como é na natureza. Gente, o papo estava tão bom e a gente ia perguntando tanta coisa em off que eu esqueci de fazer o intervalo. Então não dá para a gente voltar tudo agora e começar o papo de novo. Então a gente vai para o intervalo rápido, vai ser uma cortada mesmo, tipo VaptVupt, sabe? Vai ser uma cortada e a gente volta de imediato, tá bom? Até já. O outro animalzinho que a gente viu, que eu já esqueci o nome, moxa? É um mocho-diabo, é uma coruja. Mocho-diabo, eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente, é um tipo de coruja. Agora, vocês que já fizeram cílios, que já colocaram cílios, morram de inveja, porque aqueles cílios que vocês vão ver são naturais, né? A gente se esforça aqui, né, com um rímel diário. 2 horas, né? Mas ele é maravilhoso, ele tem esses animais, né, de forma geral, eles têm uma visão super desenvolvida, né? Onde surgiu? Onde vocês acharam? Porque é tão difícil, né? Ele foi encontrado no município de Bertioga. Então lá tem, mas aqui no Guarujá a gente também já tem alguns registros, inclusive aqui na nossa base a gente tem um registro de um casal que fica numa árvore aqui próxima. Então aqui na região tem uma ocorrência, né, dessa espécie, mas é uma ave maravilhosa, né, quando a gente pode ver de perto, porque é um tamanho, um porte grande até para uma ave, né? Linda. A Marilúcia que está aqui com a gente, que detesta aparecer, ela é completamente tarada por aves, né? É bióloga e ama o que faz. E o que fazia quando estava na faculdade, inclusive, que disse que vivia lá no meio do mato, passarinhando. Quando soube que tinha mocho-diabo, quase morreu e eu nunca tinha ouvido falar. Eu não vou falar uma fofoca, ela se emocionou. Ah, sim, a gente se emocionou com o filme. É verdade, é outra fofoca essa. Você também. A gente não aguenta, eu acho que a gente fica assim, a gente não tem preparo psicológico para fazer isso, não adianta, a gente chora. A gente chora nas solturas também, faz parte, né? Acho que a emoção, acho que quando a gente não tiver mais emoção, tem uma coisa de errada, né? Porque eu acho que se a gente ama muito o que a gente faz, e é isso que a gente quer passar também aqui para as outras pessoas que visitam a gente. Falando dessas visitações, gente, a gente que trabalha nesse meio do bem-estar animal, a gente sofre demais em saber que ainda existem pessoas que frequentam locais, que aprisionam animais para que a gente veja, para que as crianças vejam. Então, quando a gente vem num lugar como esse, a gente acha que tem que ter todo tipo de incentivo fiscal para que esses locais que salvam tantas espécies, que estão devolvendo a evolução dessa nossa natureza tão linda,
que invistam nesses locais e invistam também na questão educacional, que tragam as escolas para conhecer esse local, porque aqui é o local onde se faz o trabalho de educação, onde se mostra por que esse animal está aqui, o que aconteceu com esse animal, como por exemplo a baleia, que vocês vão ver os ossos dela e uma rede embaixo. Essa rede foi a que matou essa baleia que vocês estão vendo. E é isso que as crianças precisam saber. Elas não têm que ver um peixe nadando num aquarinho de 20 metros quadrados, porque aquilo não ensina nada. Então, a gente tem que ver que o animal, se ele está aqui, ele está em tratamento, mas ele vai embora, ele vai voltar. E se ele não pode ser reabilitado, elas procuram um local apto, acostumado com isso, onde ele vai ter uma vida similar à dele, não é isso? Exato, aqui a gente incentiva, né, na verdade o que a gente quer mostrar com esse centro de visitação, que na verdade era um dos nossos sonhos e finalmente a gente conseguiu estruturar. Que legal isso. A gente até tentou moldar, né, a ideia é que no caminho, a gente chama de caminho do saber, a gente construiu esses módulos para conseguir trazer um pouquinho do nosso trabalho e sensibilizar exatamente sobre tudo o que está acontecendo, né, então... E as escolas vêm aqui? Vem, a gente tem alguns programas, né, então a gente traz... consegue atender diversos públicos, então as escolas, né, então crianças, jovens, grupos familiares, terceira idade. Então, de acordo com quem a gente está recebendo aqui, a gente estrutura um roteiro especializado, né, e até temático, de acordo com o que for solicitado. E é bacana porque a nossa ideia é justamente aproximar as pessoas dos animais. Tem muita gente que não tem conhecimento em relação a quais espécies ocorrem aqui. E nem das necessidades desses animais. E às vezes não sabe nem o mal que está sendo feito para aquele animal que está ali aprisionado. Né? Isso, a pessoa não sabe. Exato, às vezes é até uma falta de conhecimento mesmo. Quando a gente fala de pinguim, tem gente que não sabe que os pinguins chegam próximos. A gente não sabe que tem tartaruga aqui se alimentando no costão. Então, quando a gente traz isso, onde a gente está, nossa localização, a questão toda... dos ecossistemas, né, do ambiente marinho, costeiro. Então é muito importante isso e trazer quais são os impactos, o que está acontecendo. Mas claro, não de uma maneira talvez muito... que seja diferenciado, né? A gente quer mostrar, através dessas atividades que a gente faz, até a gente tenta trazer um pouco de arte, de cultura, de meio ambiente em conjunto, para que seja atrativo e que a gente consiga aproximar as pessoas e traga conhecimento em relação a essa questão, quais são os principais impactos, o que cada um de nós a gente pode fazer para mudar isso. Então isso é muito importante, a gente quer tocar nas pessoas, né? Para que elas saiam daqui diferentes, talvez não vai ser um dia ou 2 dias, mas se cada um puder sair daqui até multiplicador, né? Claro. O quanto que a gente não pode fazer a diferença. E saber que existe essa possibilidade, né? Exato. Existe um Gremar. E quantos outros Gremars não existem pelo Brasil afora? Você ainda falou o projeto Ecolontra, né, que é em Santa Catarina, que vocês já procuraram contato, já para saber como é que vocês podem fazer com esse bebê quando abrir os olhos, como que esse animal vai poder voltar, não vai? Quantos outros projetos desses de respeito, que eu chamo que são projetos que respeitam as necessidades dos animais, existem no Brasil afora. E são esses projetos que precisam de grandes incentivos fiscais, né? É uma pena que no Brasil não haja tanta força por parte dos grandes empresários incentivando esse tipo de trabalho, né? Nos Estados Unidos é comum, né? Às vezes tem fila de empresas para manter uma determinada entidade que faz um determinado trabalho. Aqui tem que implorar, né? Então é muito... a gente tem que parabenizar as empresas que apoiam o Gremar há tantos anos, né, e pedir que essas empresas apoiem cada vez mais projetos como esses, não projetos que aprisionam, projetos que cuidam e devolvem, né, que é o mais importante de tudo. A gente trabalha com várias, né, instituições parceiras, não só aqui na região, mas em todo o Brasil, e é justamente isso, a gente tem que trocar conhecimento também, inclusive isso é muito importante, existem diversas redes, né, em relação ao todo o trabalho que a gente faz, seja de educação ambiental como hoje, a gente está aqui, né, sediando a reunião depois da pandemia, né, sediando essa rede de educação ambiental aqui da Baixada Santista, que é mais uma rede importante, a gente tem diversos protagonistas que atuam aqui na região,
trazendo a temática, né, da educação ambiental, mas também outras redes em relação aos animais. Então tudo isso é muito importante, e quando a gente tem apoio, né, não só obviamente das instituições, mas da sociedade, de empresas, isso tudo é muito importante para a gente conseguir, porque nós sozinhos a gente consegue fazer uma parte, mas a gente não consegue fazer tudo. Então eu acho que a gente com certeza vai conseguir mudar isso, e que tem que ser urgente, porque não tem mais tempo para a gente esperar. Tanta espécie aí ameaçada, tanta espécie que daqui a pouco pode desaparecer. E isso, se a gente for pensar, gente, como, né? Não é possível isso. Daqui a pouco... E a gente depende disso também, né? Então o oceano é importante não só para a sobrevivência dos animais, mas para a nossa sobrevivência também. Então acho que isso é um tema que a gente está trazendo todo o tempo, não é à toa que a gente está na década dos oceanos, inclusive. Isso acho que foi, inclusive, um atrativo para as empresas poderem apoiar instituições que atuam diretamente. E além das apoiarem, eu acho que isso também ajuda a divulgar as pessoas que estão dentro da empresa. Então a gente tem também trabalhado com diversas empresas, inclusive aqui da região, que trazem os colaboradores para cá. E isso é muito legal quando a gente vê eles chegando e quando eles vão embora, a diferença. Então a gente sai daqui com o coração muito quentinho. Tenho certeza que saem daqui se sentindo seres humanos melhores, né, por estarem colaborando com esse projeto tão lindo. Mas me fala, para a gente encerrar aqui, quantos animais em média vocês já reabilitaram aqui no Gremar nesses 20 anos? Olha, a gente até fez a contagem, né, recentemente. A gente já tem um número de 1.885 animais que puderam ter uma segunda chance aí de vida. A nossa média aí de soltura ela vai em torno de 35 a 40% dos animais que dão entrada aqui no hospital. E a gente tem uma média de 5 animais, 3 a 5 animais que entram aqui debilitados por dia. Nossa, que uma loucura, né? Eu que trabalho com cães e gatos, eu imagino entrando 4, 5 por dia. Nossa, dá pra gente imaginar o que é isso, né? Pedidos tem 20, 30, aí se entrar 2 já é o caos. Nossa, isso na baixa temporada. Quando a gente tem alta temporada, aí, meu Deus, aí é uma loucura. Bom, para você que está interessado, que gostou desse projeto, vem até aqui, vem conhecer, não importa a idade, grupo de crianças, escolas, terceira idade, jovens que queiram conhecer, que queiram saber como você pode colaborar para um mundo melhor, para devolver esses animais para a natureza, de onde eles nunca deveriam ter saído. Entre em contato com o Gremar, eles têm Face, eles têm Instagram, eles têm um número importantíssimo que a Rosane vai passar para vocês, que é um número de resgate. Quando vocês encontrarem um animal na praia machucado ou uma ave diferente machucada, não encostem, não façam nada, protejam e chamem o pessoal do Gremar, porque eles têm toda a competência para fazer esse resgate e dar a reabilitação que esse animal realmente merece, né? Qual é o telefone de resgate? É o 13 997 11 41 20, e tem as nossas redes sociais até para fazer os agendamentos, que é o @Instituto Gremar. E aí lá tem as informações certinhas, o e-mail, até através do telefone, para fazer o agendamento para visitação. Mas não deixem de visitar, porque vocês vão passar uma tarde, assim, é muito melhor do que uma terapia, podem ter certeza. Então, a Mari, que aqui não está aparecendo, está até agora olhando para cima. Então eu acho que para vocês, o que a gente quer com esse programa é que as pessoas que a gente sabe que assistem, encontram com a gente e falam, eu assisti, aquilo me fez tão bem, eu achei tão lindo. Então é isso que a gente quer, fazer o bem, espalhar o bem, mas falar as verdades quando tiver que falar. Né? Eu acho que a gente não está mais, o planeta não está mais na época de fazer politicagem com a natureza. Então a gente tem que falar o que é sério. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei. E qualquer dúvida que vocês tenham, também pode entrar em contato com o programa Amigo Animal. Tá bom?
E o programa Amigo Animal vai ficando por aqui. Eu quero até justificar ou até me desculpar com vocês, porque às vezes a gente é tão enfático quando a gente fala na forma como os animais, principalmente os silvestres, vêm sendo tratados, né? Os domésticos, os domesticados também, porque, especialmente hoje, eu vi uma matéria desse programa de 14 anos atrás, onde a professora Lúcia Teixeira, da Santa Cecília, da Universidade de Santa Cecília, tinha feito um comentário da forma como um artigo jornalístico da TV Globo tinha tratado uns porcos que estavam sendo mantidos em cativeiro e com celas gestacionais, isso há 14 anos atrás. E ela estava ressaltando que o respeito ao sentimento daqueles animais, ninguém tinha levado em conta, estava se falando simplesmente em negócios. E se passaram 14 anos e as coisas continuam iguais, a gente continua lutando para que as pessoas que têm o poder de mudar isso, que realmente mudem, né? Que as pessoas que lutam tanto, que dão a sua vida para conseguir um cargo político, e quando usam o nome dos animais para isso, que realmente façam alguma coisa por eles. E não fiquem só com leizinhas eleitoreiras para conquistar votos para as próximas eleições, né? A gente tem aí uma bancada de deputados seríssimos, deputados que realmente se elegeram pela causa animal, deputados que não se elegeram pela causa animal, mas têm grande interesse em participar dela, em ajudar no que for possível. E isso a gente fala em nível federal, em nível estadual e em nível municipal, né? Então, peço mais uma vez desculpas pelo desabafo de hoje, mas é que depois de 14 anos assistindo esse programa, a gente viu que muito pouco mudou, né? E tudo por absoluta falta de vontade dos nossos políticos. Repito, absoluta falta de vontade dos nossos políticos. Estamos agora com um novo governo. Existe, eu acho que é uma Secretaria de Direito Animal nesse novo governo federal. Eu, particularmente, estou botando muita fé nisso. Acredito, vi que tem vários deputados participando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o presidente na China trabalhando no agronegócio, trabalhando na exportação de bois e porcos, enfim. Não sei se vivos ou mortos, mas, de qualquer forma, eu senti uma contradição muito grande que a gente vai esclarecer e torce para que seja para o bem dos animais sempre. Um bom domingo para todos.